Olá, tudo bem? Aqui é o Igor Santos e hoje a gente vai conversar com o Eric Eloy. O Eric Eloy é empresário do ramo de audiovisual e da saúde privada aqui no ABC Paulista. Eric, você pode contar um pouquinho para a nossa audiência sobre quem é você, sobre a sua vida? Com prazer, muito obrigado pelo convite, Igor. Eu sou natural de Santo André, mas fui criado no Nordeste, em Alagoas e Recife, e vim para cá com 13 anos. Pela necessidade de escolher uma profissão para sobreviver, eu escolhi a enfermagem. E aí, aos 18 anos, eu fui fazer auxiliar de enfermagem e, posteriormente, técnico de enfermagem, atuando basicamente nas unidades de saúde pública aqui da região, então UPAs, UBSs, hospitais como Nardini, Heliópolis. Mas a minha grande experiência como profissional foi no Hospital Estadual Mário Covas, que na época era um hospital de alta complexidade. E aí eu trabalhei lá por alguns anos, né, e aí passei por clínica cirúrgica, clínica oncológica, laboratório, UTI. Então toda a minha carreira até a conclusão da faculdade foi em hospital e no SUS. Então o hospital público, na saúde pública, foi onde eu me constituí enquanto profissional e me identifiquei como cidadão. Interessante. Eric, a gente vive hoje um momento aqui na região que, de fato, o PSDB entrou, se não o PSDB, pelo menos partidos satélites também do PSDB, em boa parte das prefeituras. Isso tem tido um impacto muito grande na política de saúde pública. Qual a sua visão sobre a saúde pública, por exemplo, aqui em Santo André, onde a gente está gravando hoje? A gente percebe um sucateamento desde quando eu atuava na saúde, né, Igor? Porque o PSDB há mais de 20 anos governa o estado de São Paulo, né? Mas quando você tem alternância de poder, você tinha algumas regiões do estado, regiões importantes como a ABC, que você tinha partidos mais progressistas. Então, você tinha um atendimento na saúde, como eu falei, né, de alta complexidade. Então, Mário Covas era referência para o estado nessa medicina de alta complexidade. E aí, consequentemente, atraía todos os pacientes do estado, do ABC, e tinha oncologia, tinha cardiologia, ortopedia, tinha medicação de alto custo. Então tudo isso impacta na vida e na qualidade de vida de saúde da população. Hoje, com um partido só ou com uma política só generalizada e implantada no ABC no estado, a gente tem um déficit muito grande da qualidade da saúde. As pessoas passaram a sofrer de coisas que são muito simples. Por exemplo, a disenteria, né? Ou a falta de um remédio no posto de saúde, um remédio que é um remédio de doença crônica, como por exemplo diabetes, hipertensão arterial. Um captopril, por exemplo, chega a custar 20 centavos, hoje não tem algumas farmácias. Então a gente sofre muito com essa política, né, de degradação da saúde, de desatenção da saúde, que provavelmente deve ser em consonância com a política do governo nacional, que é o governo do Bolsonaro, para acabar com o SUS. O governo estadual também, talvez? Sim, com Glória, certeza. Né? É como eu falei, né? Uma política de alinhamento automático, e aí você tem hoje, por exemplo, a culpabilização do governo federal, da falta de recursos, né? Mas o recurso, ele vem por cabeça, por pessoa. Então o município recebe para prestar um serviço e ele simplesmente não deixa de prestar. Por quê? Porque ele terceiriza essa prestação de serviço, encarecendo o serviço e prejudicando a assistência de quem mais precisa. Então a saúde básica, que barateia assistência de alta complexidade, ela vem sendo comprometida, né, com essa terceirização de toda a gestão da saúde, seja no município ou no estado. Mas com certeza esse é um alinhamento de políticas estaduais e nacionais. Eric, a gente observa também aqui em Santo André a queda da cidade no ranking da educação. Só para a gente sair um pouco da saúde e falar de educação. Como você avalia essa política de educação aí do governo Paulo Serra, né, que é o prefeito agora da cidade? Infelizmente, Santo André vem caindo no ranking por conta da qualificação e da forma com que o governo do estado de São Paulo trata a educação historicamente, e aí essa política foi absorvida pelo nosso prefeito, pelo prefeito Paulo Serra, que é uma política de pintar a escola, de aprovação automática, de comida,
mas necessariamente não atende às necessidades básicas e multidisciplinares dos alunos. Então, com certeza, esse alinhamento de políticas estaduais e municipais compromete o nosso resultado, compromete a nossa qualidade, compromete a disponibilidade dos pais em procurar emprego e atuar no mercado de trabalho, porque a gente tem uma creche de péssima qualidade, tem uma educação de péssima qualidade, então você acaba inserindo um cidadão menos qualificado no mercado de trabalho, que é consequência das políticas públicas do PSDB, que não visa a população e não visa o que é público, né? Pelo contrário, trabalha em privatizar e em valorizar os serviços que são cobrados pela iniciativa privada, que é essa parceria e essa linha da política do PSDB. Eric, a gente observa, com alguns exemplos, principalmente nos países nórdicos, o papel da educação para outras áreas da vida. E essencialmente queria falar contigo sobre saúde preventiva, o papel da educação para a saúde preventiva. A educação tem um papel muito importante para a saúde, né? Porque é na escola, na creche, no ensino fundamental, que você começa a formar um cidadão. E esse cidadão com conceitos básicos de saúde faz com que o Estado gaste menos. Então, quando você ensina uma criança a escovar os dentes, você está economizando com o dentista. Quando você ensina uma criança a mastigar direito, a merenda, por exemplo, você está economizando com gasto. E assim sucessivamente. E a gente vai construindo coletivamente e junto com a saúde um conceito de cuidado básico. Então, quando a gente faz a saúde preventiva, que isso é um problema no Brasil, porque o governo não faz esse papel, não linka a educação com a saúde, Igor, a gente acaba encarecendo muito o cuidado. E ele passa a ser um cuidado que não preventivo e mais barato, mas de alta complexidade, extremamente caro. E a gente não tem equipamentos de tratamentos de alta complexidade, encaminhando e obrigando o nosso cidadão a ir para a iniciativa privada. Então, a gente acaba precarizando a educação e a saúde porque a gente não olha para uma questão em contexto, em conjunto com a outra. E a gente acaba tratando de forma diferente o que são conjuntos. Então, quando a gente vai crescendo, aprendendo e evoluindo, a gente aprende sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde, sobre os nossos cuidados básicos de higiene. E isso influencia diretamente na saúde e na complexidade da nossa saúde. A gente tem dados aí, inclusive acontece na internet, dos números de câncer no pênis, né? Por conta do cuidado que não é ensinado, de limpar e tal. Que a saúde é ligado à educação, isso, né? Sobre entender o corpo. Mas se você parar para pensar, o governo trabalha para dificultar o acesso às coisas que são mais simples e básicas. Ah, como assim, Eric? Pediatria, por exemplo, é uma especialidade de medicina que não existe mais. Por quê? Porque a criança fica pouco doente, né? Então ela nasce, o município e o estado vacina essa criança por bastante tempo e ela começa a adquirir a primeira patologia com 7, 8 anos. E aí, por exemplo, a falta de higiene peniana, na vagina e no ânus e bucal é um grande causador de câncer. Ou seja, o que é o câncer? O câncer é uma doença de alta complexidade que cada dia mais cresce por conta da falta de cuidados básicos. Então a alimentação, a mastigação, a higiene e os cuidados básicos com o nosso corpo, que deve ser algo tratado em sala de aula, não vem sendo feito por políticas de Estado ou por falta de políticas públicas de Estado. Para quê? Para que esse adulto seja um adulto doente e gere doença e custo para o Estado, ou se ele tiver alguma condição financeira, virar cliente da iniciativa privada, porque a saúde pública não tem atendimento e capacidade para atender doenças de alta complexidade, como por exemplo um câncer, uma hipertensão arterial, um infarto, um aneurisma. Então tudo isso é consequência do que a gente deixou de fazer na base. Eric, você falou da sua experiência no público, na saúde pública, aliás, falou também da sua experiência na saúde privada. Você pode traçar um paralelo entre saúde pública e saúde privada? Muito importante a sua pergunta, Edu. Claro que posso. A saúde privada brasileira ela vem avançando muito, né, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista do cuidado com o profissional e, consequentemente, você melhora o atendimento ao cliente. Então, diferente da saúde pública, a saúde privada vem evoluindo sempre. Mas como eu acho que é uma continuidade, como eu acredito que seja uma continuidade de políticas e do tratamento da saúde pública, a gente tem, por outro lado, um desrespeito ao profissional da área da saúde. Então a enfermagem, ao invés de atender com plenitude,
4 pacientes no máximo, atende 6, 9, isso fazendo com que ela tenha uma sobrecarga de trabalho, num espaço de horas reduzida, que é o mesmo, né? E isso faz com que caia, consequentemente, a qualidade da sua assistência e o tratamento para com o paciente. Do médico, eu diria que é até pior muitas vezes o cenário, porque você tem algumas unidades básicas de saúde que tem um médico de especialidade, quando tem mais de uma, por semana. Então, atendendo 70, 80, 90 pessoas. Então, consequentemente, isso afeta a qualidade da assistência, a medicina, mas também o atendimento ao cliente-paciente. Como a gente não investe, como o município não investe em prevenção, os dois, a saúde pública e a saúde privada, têm a mesma complexidade no atendimento para o paciente. Então, quando você não investe em saúde preventiva, você tem uma doença de média e alta complexidade, encarecendo o atendimento. Então, a gente tem uma piora da assistência na saúde pública, por quê? Porque os governos não investem em saúde preventiva. Por outro lado, é muito importante começar a construir unidade básica de saúde que sejam referências. Por exemplo, a gente tem que ter uma unidade básica de saúde que seja referência em pediatria, outra em cardiologia, outra em ortopedia. Por quê? Porque com o envelhecimento da população do ABC, a gente vai ter uma população com doenças crônicas. E nos atendimentos de alta complexidade, a gente pode fazer parceria público-privada para desafogar essas filas de alta complexidade. A gente faz o quê? A gente estabelece parcerias com os hospitais aqui da região, da iniciativa privada, porque certamente eles vão querer ajudar a prefeitura, porque isso consequentemente muda a imagem que a comunidade tem das suas marcas, agregando valor. Então, média complexidade, a gente atende investindo nas UBSs e no hospital municipal para que eles tenham capacidade de atendimento. De alta complexidade, a gente faz por parceria público-privada, e a saúde preventiva é o nosso grande mote, o nosso grande investimento. A gente conversou hoje aqui com o Eric Eloy. Eric Eloy, você gostaria de deixar um recado final para os internautas, para a nossa audiência? Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha vida, de quem eu sou, de políticas públicas para a saúde, e me colocar à disposição para a gente debater e discutir, usando as nossas redes sociais. Mas se você tem um interesse que a gente vai discutir pessoalmente, é só nos contactar pelas redes sociais que a gente faz questão de fazer esse debate, Igor. Isso é muito importante, a iniciativa de vocês, jornalistas livres, da gente discutir e socializar a informação com a população de Santo André e do ABC. Só então, assim, sem falar jornalistas livres, talvez a Cátia chame para outros lugares também. Tá. Agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês sobre políticas públicas para a saúde e dizer que eu estou à disposição para discutir, seja via redes sociais, Facebook, Instagram, ou pessoalmente, que eu até acho mais importante me colocar à disposição para fazer esse debate, para que a gente consiga reconstruir e apontar caminhos para todos os desafios que vêm se colocando na nossa frente, para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país. Nos siga, nos compartilhe, curta o vídeo. Vamos debater assuntos que são importantes para a sociedade brasileira, assuntos que são importantes para Santo André e para o ABC Paulista. Um abraço e é isso.